Eu não sou de tomar bebida alcoólica, mas ontem eu tive que recorrer a este subterfúgio. Estava morrendo de dor, sofrendo que nem um cão. Eu precisava de uma anestesia. Eu acabei torcendo o tornozelo jogando bola. Estamos de volta para mais um Sem Imagem Podcast. Eu me chamo Caio Feio e este é o seu podcast sobre filmes. Um monólogo sobre algum filme, sobre alguma obra de imagem e movimento. Como é que você está, meu caro ouvinte? Minha cara ouvinte, espero que esteja tudo bem com você. Comigo está mais ou menos, como eu comentei na abertura, eu torci meu tornozelo jogando futebol. Primeira vez que isso acontece, eu já me machuquei outras vezes, mas sempre foram pequenos baques, pequenas lesões, mas é essa primeira vez que eu, sei lá, eu fiquei com medo que tivesse quebrado alguma coisa. Mas eu acho que foi só uma torção mesmo, eu estou andando de muleta em casa, só pra evitar um pouco a pressão em cima do tornozelo. Enfim, torcer o tornozelo é horrível, quem já passou por isso tá ligado. Mas é isso, então somos o Sem Imagem Podcast, falamos sobre filmes e qualquer coisa, sobre o cotidiano, sobre moda masculina e adereços. Bom, temos um e-mail, caso você queira mandar um e-mail para mim, para conversar, para qualquer coisa. Se você quiser falar comigo, no caso, né? Que é o caionopodcast@gmail.com. Eu estou anunciando isso há 58 episódios e, sinceramente, eu nunca recebi um e-mail. Mas não vai ser por falta de aviso, né? Então, caionopodcast@gmail.com. Também temos o Instagram, que é o semimagem_1. Mas você também pode me adicionar ao meu Instagram pessoal, que é caio.mfeio. Eu não gosto muito do Instagram, mas, enfim, tem esse contato também. Temos o blog, que é o Imagem, Narrativa e Música, que está na descrição. Lá eu posto textos, posto críticas um pouco mais elaboradas. E eu sei que ele está um pouco fora de atividade, mas agora ele vai retornar. Eu acho que esta semana eu já consigo aliviar um pouco a minha rotina e vou terminar algumas coisas, então vou ficar mais livre. Então eu acho que eu vou voltar a escrever também. Eu estou pensando em escrever uma crítica sobre O Exorcista e outros textos também. Lá no blog tem textos de cinema e tem outros textos que eu escrevo também. Bom, temos o Letterboxd, que é essa imagem. Na verdade eu esqueci como é que tá o nick do Letterboxd, mas eu tô lá no Letterboxd também. Lá eu posto umas críticas mais rapidinhas, faço listas. Inclusive eu tô pensando em fazer uma lista do Almodóvar. Já tô estudando como é que vai ficar, mas eu quero fazer uma lista elaborada sobre a obra do Almodóvar. Fazendo um recorte assim. Eu acredito que esse primeiro recorte que eu vou fazer talvez seja até o momento antes dele se tornar produtor. Porque eu acho que existe realmente uma diferença entre... Claro que existe, né? Entre o Almodóvar com a El Desejo, né? Que é a produtora dele, El Desejo, que é a produtora dele com o irmão, e antes disso, né? Então eu acho que até um marco temporal interessante seria essa primeira fase até essa fase onde ele abre a produtora e, enfim, em seguida. Enfim, eu tô analisando ainda como é que vai ficar esses recortes do Almodóvar, mas eu tô pensando em fazer uma lista do Almodóvar. Já tem 2 listas lá no Letterboxd, a lista de folk horror e a lista de novo cinema alemão. E sim, haverá episódios sobre o novo cinema alemão logo mais. Bom, eu falei do blog, já falei do Letterboxd. Estamos no YouTube também. Você do YouTube, mande um like aí, comente alguma coisa, quem está ouvindo no YouTube. Sinceramente, eu às vezes repenso se eu quero postar isso aqui no YouTube. YouTube não é lugar de podcast, sinceramente. Mas eu ouço alguns podcasts do YouTube, é meio contraditório isso, mas eu não sei se eu ganho muito postando lá.
mas também acho que não perco. Enfim, acho que quanto mais lugar tiver rolando, melhor. Então estamos no YouTube, galera do YouTube, mande um salve. Bom, então eram esses os avisos iniciais, anúncios iniciais. E agora, propriamente, estamos no primeiro bloco, que para quem não sabe, para quem está ouvindo isso aqui da primeira vez, nesse primeiro momento eu comento alguma coisa do meu cotidiano, da minha vida, ou da vida em geral, né? Alguma notícia relacionada ou não com filmes. Reflito um pouco durante uns 10 minutos e em seguida a gente fala sobre o filme de hoje. Porém, eu vou aproveitar que este é o episódio Dobradinha Almodóvar. E este primeiro bloco vai ser dedicado a falar sobre o Estranha Forma de Vida. O curta, eu não ia dizer recém-lançado, né? Mas ele foi lançado em Cannes. Enfim, é o último lançamento do Almodóvar. Ele foi lançado para cinema. E nas sessões de cinema ele era acompanhado de uma entrevista com o diretor. Ele foi lançado também no MUBI. Foi aonde eu assisti. Infelizmente não somos patrocinados pelo MUBI. Mas eu tô sempre falando do MUBI porque talvez seja o único streaming que eu respeite. Não que isso valha de alguma coisa. Mas enfim, ele não chegou a circular pela minha cidade aqui. Ele foi lançado recentemente, na verdade, no Cine Libero Luchardo. Eu até comentei no episódio passado sobre o Libero Luchardo e tava com sessões lá. Infelizmente, eu não fui assistir no Libero Luchardo por preguiça mesmo. Não, sei lá, meu gás em cinema acabou. E, enfim, eu também não sou um grande fã do Libero Luchardo. Fico feliz que exista e lutaria para que existisse, continuasse existindo. Doaria, sei lá. O que eu quero dizer é que eu gosto que exista, mas não é o cinema que eu mais tenho apreço aqui pela minha cidade. Eu gostaria que o Olímpia voltasse a funcionar. Eu comentei tudo isso no último episódio, mas enfim, é só pra falar que o filme ele chegou a circular aqui nos cinemas da minha cidade, mas infelizmente eu não assisti no cinema. Então, eu acabei não assistindo a entrevista após o curta do Almodóvar. E, enfim, eu até gosto de assistir as entrevistas do Almodóvar, até gosto de assistir entrevistas dos autores dos filmes, né, dos diretores dos filmes, queira assim. Porém, acho que às vezes a gente talvez valorize demais essas entrevistas e pouco importa o que o diretor fale sobre o filme, porque às vezes é aquela velha história, tem uma frase, não sei de quem é, não sei se é uma frase ou se é só uma anedota, ou se é só uma reflexão, de que da feita que a pessoa faz a obra, essa obra não pertence mais a essa pessoa. Então, dane-se, foda-se o que essa pessoa fala sobre essa obra. A obra em si se basta. Enfim, essa é uma das perspectivas, talvez, de análise, talvez outras abordagens valorizem demais o que o autor queira dizer. Mas eu só tô também racionalizando o fato de que eu não assisti a entrevista, só assisti o curta mesmo. O que é triste, porque poderia ter entrevista no MUBI, né? Não entendi por que não tem. Mas enfim, eu assisti só o curta. Assisti ainda há pouco antes da gravação, né? Eu quis assistir, dar minhas impressões logo quando acabasse, né? Dar uma impressão mais direta. O curta tem 30 minutos, então é bem rapidinho. E eu lembro quando ele foi anunciado, esse curta. E teve um certo burburinho, até pelos protagonistas, né, do curta, o Pedro Pascal e o Ethan Hawke. O Pedro Pascal, qualquer coisa, ele tá bem elogiado, né, pelo trabalho no Last of Us, que eu não assisti porque eu joguei o jogo e, sei lá, não me interesso muito por filmes de jogo. E o Ethan Hawke, bom, o Ethan Hawke é o Ethan Hawke, né? De Antes do Pôr do Sol, Antes do Meio-Dia, Antes do Amanhecer, de Sociedade dos Poetas Mortos, ele fez Telefone Preto também. Eu acho que foi o último filme dele que eu assisti, inclusive assisti no cinema. Não é muito bom, mas enfim, ele é um ator que é bem considerado, assim. Vamos colocar assim. Enfim, foi anunciado que era um western, né, um filme de faroeste, com esses atores, um filme LGBTQIA+, né, um casal, não um casal, né, mas essa relação homoafetiva entre esses dois. E, enfim, eu lembro quando isso foi anunciado e teve esse certo burburinho nas redes, né.
E finalmente foi lançado. Eu fico primeiramente feliz de ver o Almodóvar trabalhando, produzindo, né? 2022 ou foi 2021. Ele já tinha lançado Mães Paralelas, foi um lançamento direto pro Netflix, salvo engano. Bom, não recordo se teve essa questão com a Netflix, mas o Almodóvar tá na ativa, né? Tirando foto com a Anitta lá em Fernando de Noronha, então... Fazendo amizades, né? Eu sou um grande fã da Almodóvar. Já gravei vários episódios da Almodóvar no podcast. Então, pra mim é sempre um deleite falar sobre esse diretor. Mas, enfim, vamos agora falar logo sobre o curta, pra render esse bloco. Bom, então nós temos o personagem do Ethan Hawke, né, o Jake, que ele é um xerife, e o filme abre com ele conversando exatamente sobre um crime que aconteceu, estão meio que investigando um suspeito, uma testemunha que viu quem foi o assassino. Enquanto isso é concatenado com o Pedro Pascal chegando nessa região, né, nessa cidade onde o Jake, né, o personagem do Ethan Hawke está. Ele chega a cavalo e vai conversar com ele, pede ajuda, porque parece que ele é médico também, né, tá com dor nas costas. No primeiro momento que eles se encontram, a gente já percebe uma tensão sexual entre os dois, até o momento onde eles vão examinar a costa dele, né, então eles já vão para casa, e aí, uma conversa, a gente já percebe que eles já se conhecem há algum tempo, né, bastante tempo, e tem uma cena bem interessante, que a gente tem esse ponto de vista subjetivo do Silva, né, que é o Pedro Pascal, olhando para a cama, e em seguida o Ethan Hawke vem por trás e dá uma olhada assim, também no plano subjetivo das costas, descendo para a bunda de Pedro Pascal. Ele tá de calça, né? Mas enfim, aí depois a gente já tem uma elipse, né, um salto temporal, e já está amanhecido e percebemos vestígios de uma noite quente e tórrida de amor. E aí, no dia seguinte, a gente tem uma conversa mais direta sobre essa relação desses dois. Então a gente já percebe que existe toda uma história por trás. Eles já estavam separados há 25 anos. E existe aquela questão meio de romance mesmo, de questionar: por que você não fez isso? Por que você não veio atrás de mim? Por que você não me procurou? Não, foi você que não me procurou, você me abandonou. Essas questões estão presentes em relação a essas narrativas de amor. E às vezes não só narrativas, né, mas na vida real também, né? Por que você não me procurou? Por que você não me ligou todos esses anos? Se você gostava de mim? Essas coisas assim. Mas aí o Jake, né, o personagem do Ethan Hawke, questiona por que ele fez isso, por que ele procurou ele, porque ele não tava nada com problema nas costas. E aí a gente já descobre que o principal suspeito do assassinato é o filho do Silva, né? E existe esse conflito entre eles, até que eles se separam, brigam, e o Silva vai atrás do filho, né, avisar o que está acontecendo, e o Jake também vai atrás do filho, no caso, né, que ele já sabe que é. E aí a gente tem um momento onde tem a lembrança, talvez, do primeiro beijo dos dois, até que a gente tem um conflito final, onde o Jake surpreende o Silva e o filho planejando uma fuga, assim, já em vias de fugir. E aí a gente tem um confronto. O Silva acaba atirando no Jake, e o filho dele foge. E aí a gente vê o Jake à beira da morte, sendo cuidado pelo Silva. E aí o filme já caminha para o seu término, né, para o seu fim, com o Silva cuidando do Jake, né. E a questão final, porque numa das discussões entre eles, né, sobre esses 25 anos que eles ficaram distantes, o Silva, na verdade, queria ficar morando numa fazenda com o Jake, né, planejava isso, propôs isso pra ele que não quis. E aí, no final das contas, eles acabaram tendo esse momento, né, de viver numa fazenda, dois homens numa fazenda. E aí termina com uma frase bonita, né, do Silva refletindo, tipo, você me perguntou o que dois homens vão fazer numa fazenda, e eles vão cuidar um do outro. É algo nesse sentido. E o filme conclui com essa questão. Bom, então esse é o Estranha Forma de Vida, curta de 2023 do Almodóvar. A gente tem esse romance, a gente tem essa... É interessante porque, apesar do filme ser só uma situação
rápida, assim, um encontro rápido, pelo diálogo, pela interpretação dos atores, por toda a situação, a gente percebe todo o peso, assim, toda a história, a carga que esses personagens carregam e todo o ressentimento que eles têm um com o outro, assim. É muito bonito, é um filme muito, muito bonito nesse sentido. Eu acho até que conversa bastante com o filme que eu vou falar logo em seguida. Eu tava até refletindo, né, que às vezes o Almodóvar, às vezes, talvez seja colocado como esse diretor LGBTQIA+, esse diretor dos filmes gays, são só personagens gays. Enfim, eu entendo que talvez colocar isso seja interessante, essa questão de são filmes que têm essa representatividade, mas ao mesmo tempo eu reflito que são filmes sobre desejo, sobre amor, que vão além dessa questão. Mas eu acho importante frisar isso também, eu acho que essa questão da representatividade em alguma medida é importante, mas ao mesmo tempo eu penso que são que eu não diria que são filmes LGBTQIA+. Eu diria que são filmes sobre desejo mesmo, sobre amor. E são mesmo, na verdade, no fim das contas. Mas, infelizmente, é o que temos, né? Essa caretice toda. Mas, esse curta ele tem muito da linguagem do Almodóvar, muito das coisas que o Almodóvar já vem utilizando, até na Lei do Desejo, já na Carne Trêmula, e que é o filme que eu vou falar hoje. E que é o uso da trilha sonora para comentar o sentimento dos personagens, né, o sentimento da cena, essa mise-en-scène do desejo, né, que eu vou comentar em seguida, essa própria questão dos diálogos, a própria questão da construção dos cenários, as cores, o Pedro Pascal quando chega no vilarejo ele tá com uma jaqueta verde, assim, que é algo assim até que não é muito comum a gente perceber isso em filmes de faroeste, pensando no faroeste americano, né, no caso. Pelo menos os que eu lembro é todo preto e branco também, né? Então não teria como ser uma jaqueta verde. Mas, por exemplo, eu acho que tem aqueles filmes do Forte Apache, né? Aqueles filmes de Forte. Tem até um do John Ford que eles usam meio que um laço amarelo no pescoço. Mas esse filme ele tem todas essas idiosincrasias do Almodóvar. Essa questão da narrativa, que eu acho interessante, evocar esse peso do tempo e desse ressentimento entre esses dois personagens. Eu acho que a mensagem também é bem bonita no final, né? Essa frase final, esse diálogo final é bem bonito. Mas eu acho que a questão toda, até para amarrar com outros filmes que eu já falei do Almodóvar, e até o que eu vou falar ainda, é essa questão do desejo mesmo que move os personagens, esse desejo e essa relação com o destino. A maneira que o Almodóvar enxerga o destino. E é algo que até o Silva, né, o personagem do Pedro Pascal, comenta, como o destino colocou eles naquela situação. O destino colocou eles naquele impasse. O destino colocou eles para viver esse amor entre os dois, né? Em algum momento, eu até pensando assim, como espectador, ficava... Cara, mas ele enrolou ele para poder fazer o filho fugir, então ele não gosta dele de fato. Mas aí, no fim das contas, isso é amarrado no sentido de que ele poderia ter matado o Jake, né? Mas ele deu o tiro correto para meio que desarmar ele e colocar numa situação onde eles poderiam finalmente viver o que eles tinham planejado 25 anos antes, né? Então é curioso como o Almodóvar enxerga o destino, talvez, como ele amarra o destino com o desejo, e que o desejo que move os personagens acaba sendo isso mesmo, o destino, essa ideia de destino que move as pessoas, nos move, né, para um determinado ponto, para uma determinada situação. Nesse sentido, o destino ele trabalha junto com, ele se confunde com o desejo, no caso, né? O desejo desses personagens acabam levando eles para determinadas situações. Bom, eu vou comentar mais sobre isso quando eu falar sobre Carne Trêmula, e eu acho que aí fica mais até interessante, porque talvez traga essa ideia de unidade em relação à obra do Almodóvar, em relação a como ele vem trabalhando esses temas. Mas era isso que eu tinha para comentar sobre o curta. Estranha Forma de Vida. Se estiver passando na sua cidade, mas eu acho que até essa altura não tá mais, mas recomendo, 30 minutinhos, uma belezura. Vale muito a pena assistir esse curta. Bom, então agora podemos ir propriamente para o filme de hoje. Então, vamos para o filme de hoje.
prosseguindo então com a nossa dobradinha, falaremos agora sobre o filme Carne Trêmula, lançado em 1997, dirigido também por Pedro Almodóvar. Eu venho falando dos filmes do Almodóvar meio que em ordem cronológica, desde Má Educação, e utilizando alguns livros também, né? Eu utilizei mais no início, né? O livro Labirinto do Desejo, meio que para entender um pouco sobre a estética e o contexto e a bibliografia do diretor. Também utilizo Companion, de Almodóvar. Inclusive, eu li ele bastante para esse episódio. É um livro que contém alguns artigos sobre várias temáticas, vários filmes. No caso, tinha um artigo diretamente sobre esse filme, né, que é o Carne Trêmula and the Mise-en-Scène of Desire, ou Carne Trêmula e a Mise-en-Scène do Desejo, né, o texto do Celestino Deleito. Tem outros livros também, tem um livro de entrevista, tem um livro que trata mais sobre o cinema espanhol e a relação com Hitchcock, mas no geral eu recomendaria o Labirinto do Desejo e o Companion de Pedro Almodóvar. São os dois livros talvez que eu acho mais interessantes, e são os dois que eu estou pensando em utilizar para fazer a listinha dele no Letterboxd. No último episódio eu falei sobre A Flor do Meu Desejo, salvo engano. Já comentei um pouco sobre como o estilo do diretor talvez estivesse mais sóbrio em relação a filmes anteriores. Então, essa altura do campeonato, né, o filme lançado em 97, a gente já tem uma Almodóvar com um sucesso internacional, né, já tem uma relevância internacional. Salvo engano, quando ele veio no Brasil, foi na época do Kika, se eu não me engano, que foi no Roda Viva. Mas ele já era celebrado internacionalmente pela crítica e pelo público, assim, até pensando para um diretor espanhol, isso é de grande relevância. E para desencargo de contexto também, esse filme ele vem anterior ao Tudo Sobre Minha Mãe, que talvez seja o filme mais popular da Almodóvar, assim, talvez seja o mais conhecido. Então, já é um filme também pelo que eu pesquisei, é um filme com um bom orçamento. O diretor também teve o cuidado de utilizar atores que ele não utilizou em filmes anteriores, né? Ele tem o costume de repetir os atores que ele trabalha, mas nesse filme ele teve também essa proposta de fazer um filme com atores que ele não trabalhou anteriormente, salvo engano. E, enfim, acho que contextualmente, em relação à questão de produção e contexto, acho que isso já serve como base pra gente. E agora a gente propriamente pode falar sobre o filme, né? Falar um pouco sobre uma sinopse e em seguida a gente trata sobre uma questão mais relacionada... Eu vou falar um pouco sobre o artigo, né, que eu comentei. Bom, então do que se trata o Carne Trêmula? O filme ele tem 2 prólogos. O primeiro prólogo se passa em 1970, em Madrid. E é relevante o filme se passar em Madrid, porque, como eu comentei nos primeiros episódios sobre Almodóvar, o Almodóvar ele morava no interior. Ele foi para Madrid quando ele ficou mais velho, né? Então é uma cidade que, de certa forma, ele tem uma certa relação com ela, né? Então, acho que por isso essa presença, né, em Madrid. Acho que, salvo engano, Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos também se passa em Madrid. E esse filme, ele tem esse primeiro prólogo, onde a gente tem uma personagem que está grávida. Ela está interpretada pela Penélope Cruz. E ela está em trabalho de parto já, ela mora numa pensão, e a mulher na pensão vai ajudar ela, né, porque ela está em vias de ter o bebê. E não tem ninguém na rua, não tem uma vida na rua. Mas elas conseguem a ajuda de um motorista de ônibus, que está indo guardar o ônibus. E aí a gente percebe, né? O filme, inclusive, abre com um texto tratando sobre a situação na Espanha nesse período, né? Relembrando outro ponto da biografia da Almodóvar, ele começa a produção dele logo em seguida ao fim da ditadura espanhola, que, salvo engano, foi a ditadura que mais durou na Europa, salvo engano. Foi a última que acabou, se não foi a espanhola, foi a de Portugal, mas enfim. Então, o diretor também tem essa relação, né, de a produção dele ter começado nesse período, que no caso, no final dos anos 80, início dos anos 90, ou algo assim, mas tem essa relação com a ditadura, inclusive, por isso que as ruas estão vazias, até porque é Natal, né, mas
tem essa questão de que estava um momento de estado de sítio e os direitos tinham sido revogados de todo mundo, direito de liberdade, direito de expressão. E então elas são acudidas por esse ônibus e ela acaba tendo o bebê antes de chegar no hospital. E inclusive tem até uma pichação na parede quando eles passam com os dizeres de liberdade abaixo do estado de exceção. É até curioso até quando elas são acudidas por esse motorista, porque ele fica meio relutante em ajudar, que ele fala dos 30 mil motoristas que há em Madrid, tinha de acontecer logo comigo. Isso é interessante, eu vou comentar melhor sobre isso ao final da sinopse, mas tem esse detalhe dessa situação meio inesperada, né? Meio do motorista ter que estar naquela situação, né? Meio que o seu destino dele, né? De novo. Acho que essa questão do destino é interessante de comentar. Mas então, o bebê nasce, acontece uma reportagem, né? Onde a personagem ela recebe visita do prefeito, recebe visita do diretor do negócio de ônibus lá e ganha um passe vitalício para andar de ônibus. E aí a gente entra no segundo prólogo, né? Que aí já se passa 20 anos depois. E aí a gente tem nossos protagonistas da nossa história, porque isso é um ponto que é bastante tratado no artigo, que essa é uma história que tem vários protagonistas. No caso, o Vitor, que é o filho, né, da mulher que teve ele no ônibus. Dois policiais, David e Sancho, Helena e a mulher do policial, que é a Clara. E ambos estão nessa noite de Madrid. E o Vitor tá atrás da Helena, que eles se conheceram uma semana antes, numa boate. Então ele ficou apaixonado por ela, ela tinha marcado com ele. Então ele vai atrás dela, né, no caso, tá obcecado por ela. Ela no primeiro momento não quer receber ele, mas ele acaba meio que entrando na casa dela, se aproveitando de uma situação, porque ela recebeu umas drogas, né, que ela é usuária. Ela é filha de um diplomata italiano, alguma coisa assim. E os policiais, né, eles estão fazendo ronda. E tem esse detalhe que a personagem Clara, né, que é a mulher do Sancho, ela é apresentada com o olho roxo. E o Sancho está desconfiando de que ela tá saindo com alguém, né? E fica aquele clima meio tenso, assim. E nesse momento também, é o único momento também que esse passe vitalício também é utilizado pelo Vitor, né? Que ele ganhou quando ele nasceu. Que no primeiro momento ele tem só o número do telefone da Helena e ela não quer receber ele. Então ele entra no ônibus e fica andando pela cidade e porventura ele encontra o apartamento dela. E aí justamente se encontra, ela não quer receber ele, ela pega uma arma, ameaça ele e tudo. E essa é uma cena bem interessante até, que o diretor ele utiliza meio que uma sobreposição, porque a Helena tá assistindo TV, né, e tá rolando na TV um filme do Luiz Buñuel, que é alguma coisa do crime, ensaio de um crime. E a cena do que tá passando no filme, na TV, ela conversa com a trama dos dois ali, porque ela tá com uma arma e também tem uma arma no filme, e aí tem um disparo, enfim, tem esse eco, esse diálogo entre essas duas cenas. E é bem interessante. E como ele tem esse tiroteio, né, os policiais são chamados para ir lá, e aí a gente tem um certo confronto entre esses protagonistas, né, digamos assim, onde o Vitor, para se defender, acaba sequestrando a Helena, né, e os dois policiais ameaçam ele com a arma, mas o David, que é mais racional, digamos assim, né, parece mais racional, meio que consegue apartar a situação e consegue tirar a Helena das posses do Vitor, e ela fica encantada pelo David. Mas aí, num rompante de loucura, o Sancho vai pra cima do Vitor e rola um disparo. E David é atingido. No que nós temos mais uma elipse, né? Mais um salto temporal. E agora nós estamos no longínquo ano de 92, em Barcelona, né? Acho que teve Olimpíadas em Barcelona, se não me engano. No caso aqui é a Paralimpíadas, que a gente vê o resultado do tiro, né? David ficou paraplégico. E hoje ele é hoje já. No filme, ele é um atleta bem sucedido de basquete
de basquete de rodas, eu acho que é assim que se chama. Basquete com cadeirante, eu não sei exatamente como é que se chama. Mas... E aí tá com a Helena, né? Estão juntos e a gente assiste isso pela televisão através do olhar de Victor, que está preso, né? Ele foi acusado pelo crime, né? Pelo tiro. E essa cena é bem interessante porque a gente tem um primeiro plano, né? Esse plano que é fechado no rosto da pessoa, do do Victor olhando pra televisão e ele tá com os olhos vermelhos assim e o semblante de ódio assim, olhando para aquela situação, vendo a mulher que ele tanto desejou com outro homem, né, no caso. E ao fundo tá rolando uma trilha sonora, né, uma música que a letra diz que eu quero que tu sofra o que eu sofro. E isso é um recurso que inclusive tem no curta, que eu comentei ainda há pouco. É algo que é muito comum na obra do Almodóvar, essa utilização de trilha sonora, e na maioria das vezes são músicas populares, né? Músicas, como eu posso dizer? São músicas tradicionais, né? Músicas sempre em língua espanhola, então ele sempre utiliza as músicas meio que para ilustrar talvez o pathos, né? O que o personagem está sofrendo naquele momento. E esse ódio, né? Essa raiva que o Victor está sentindo faz parte, dialoga com a música, com a trilha sonora, né, no caso. E aí se passam 4 anos e ele finalmente sai da cadeia com uma vingança, né? Ele quer se vingar de Helena, mas a vingança dele é diferente. Ele quer se tornar um grande amante para fazer ela se apaixonar por ele e aí ele dispensar ela. Esse é o plano dele. É um baita plano, não? E ele se prepara, né, na cadeia, ele treina, ele luta, ele estuda, aprende búlgaro com um búlgaro que tá na cadeia, ele dá aula, não se envolve com drogas e se mantém virgem, né? Lê a Bíblia, fica obcecado pelo Gênesis e aí ele recebe, a mãe dele acaba falecendo, né? E ele recebe uma herança, né, da mãe dele, um dinheiro muito curto, né? A mãe dele era puta e até fala, tem uma frase até curiosa que ele diz que a minha mãe conseguiu todo esse dinheiro, né, a herança que ela deixou pra ele, transando 1000 vezes, uma coisa assim, e eu nunca transei, algo desse sentido. Esqueci qual era a frase. E aí ele vai visitar o túmulo da mãe e, porventura, lá tá acontecendo o enterro do pai da Helena. E aí ele tem esse primeiro contato com ela, ele até fala com ela e deixa ela estremecida. E nesse mesmo dia, ele acaba por conhecer Clara, né? Acabam interagindo lá. Mas é curioso como tudo é muito conveniente, né? Todo mundo acaba se encontrando, todo mundo acaba estando no mesmo lugar, né? Ao mesmo tempo. E enfim. Aí ele acaba conhecendo a Clara, acaba se interessando por ela, ou ela se interessa por ele, ela vai visitar ele na casa dele, a casa dele, ele mora numa espécie de barraco, assim, já. Mas ela acaba se interessando por ele. E o Victor descobre que a Helena trabalha numa creche, e como ele aprendeu a dar aula de pedagogia na cadeia, ele meio que, o plano dele é meio que começar a trabalhar nessa creche. A Clara começa a se envolver com ele. O David acaba sabendo pela Helena que o Victor tá solta, né? Ela ficou meio estremecida, né, com o contato que eles tiveram no enterro do pai. Percebo que o Almodóvar tem essa verve, né? Ele sempre evoca esse aspecto meio de novela mexicana, novela latina, talvez, né? Essas histórias rocambolescas de encontros e desencontros. Mas é curioso que o David acaba indo na casa do Victor, né? Meio que confrontar ele, né? Meio que falar pra ele não se meter com a Helena. E quando ele chega lá, ele tá assistindo um jogo do Atlético de Madrid contra o Barcelona. E no momento de briga lá deles, de agressão, eles param pra comemorar o gol do Atlético de Madrid, né? Curioso, eu acho que é até uma relação, assim, um certo comentário em relação que eles estão dividindo a mesma paixão, né? No caso, o mesmo time, meio que refletindo essa mesma paixão que eles têm. Então, meio que se estabelece aí um triângulo amoroso entre o Victor, a Helena e o David. Mas nesse momento, o Victor tá recebendo as visitas da Clara
E aí ele tem um diálogo com ela que ele quer que ela ensine pra ele a ser um amante, né? A palavra que ele usa é fudedor, mas eu não sei se exatamente é essa palavra. Não sei se traduziria assim, né? Que é ser o melhor fudedor do mundo, né? Na legenda tá o melhor amante do mundo, né? Mas a legenda também traduz idiota de puta como filho da mãe. Então não sei se é fudedor que ele fala. Mas ele quer que ela ensine ele a fazer sexo, né? Fazer amor da melhor maneira possível, que é justamente a maneira que ele quer se vingar da Helena, né? Fazer ela se apaixonar por ele através do sexo. Bom, o Victor consegue um emprego na creche, sem a Helena saber, até que o momento ela acaba sabendo, e ela acaba falando pro David, né? E o David vai confrontar de novo o Victor, eles têm um outro confronto, quando o Victor revela que o tiro que o David recebeu, né, no segundo prólogo, não foi o Victor que atirou, foi o Sancho, o parceiro de polícia do David, porque o Sancho já sabia que a Clara tinha um amante, e o amante dela era o David. Por isso ele queria matar o David. Então não foi ele que atirou. Ele utilizou a mão do Victor pra atirar, mas não foi ele que atirou. Não foi o Victor que atirou. E aí a gente tem essa revelação, e até pensando em relembrando, né, o início do filme, a gente percebe que existe essa tensão entre os dois, né, um certo olhar, assim, um certo medo. Então meio que fica claro de que já tinha essa tensão lá no ar antes dessa revelação, digamos assim, né. E aí finalmente o David acaba contando pra Helena a conversa que ele teve com o Victor, né, que ela fica curiosa, porque ela estava na sala quando o Victor pediu pra ela sair, eles terem essa conversa pessoal. E é curioso até como a Moldova faz essa cena, né, que eles vão fumar um baseado, né, e a gente tem uma elipse, né, de novo um salto de tempo, né, só pelas bitucas de cigarro, né, no cinzeiro. Então a gente percebe que se passou um tempo, né, da história que ele contou. E a Helena fica meio arrasada, né, meio triste ao saber da relação do David com a Clara, né, aparentemente. Mas a verdade é que ela já estava meio estremecida desde que o Victor chegou. É bacana contar as sinopses dos filmes da Moldova, né? Eu poderia ser mais direto, mas tem toda essa cara de novelão, assim, todo esse disse-me-disse, esses encontros, eu acho que fica interessante até de contar, assim, não sei. Mas enfim. Aí a Helena decide se mudar o local de trabalho para não ficar perto do Victor. Mas ao saber de que isso aconteceu, ela vai meio que ter um confronto com ele. E aí ela fica sabendo do plano de vingança dele. E aí ela parece ficar bastante interessada, né, no plano de vingança. E eles têm a noite tórrida de amor, né? Ficam a noite inteira fudendo, né? Pra falar o português claro, né? Será que eu vou ser censurado pelo Spotify por estar falando essas coisas? Enfim, eles ficam nessa noite inteira fazendo amor. É uma cena muito bonita, né? Que o Moldova filma bem de perto, assim. Os corpos. Até tem um plano que ele coloca os dois meio que em junção, assim. De novo, a trilha sonora, mais uma vez, conversa com a cena, né? A trilha sonora é uma letra que fala sobre dois seres em um. E os corpos dos dois meio que colocados em cena são meio que misturados, assim. Então a gente acaba tendo essa mistura de dois seres em um. E amanhece fazendo amor com ela. E ela tá apaixonada por ele, assim que termina. E no dia seguinte ela encontra com o David, né? E é curioso porque antes de começar a cena de amor, tem uma montagem, um plano do David jogando basquete, perdendo, né, a partida de basquete. Então, em vários momentos a Moldova utiliza as partidas de basquete para meio que dialogar com o que o personagem está passando, né, por trás, assim, pela situação. E eles acabam discutindo, né, e porque a Helena fala para ele o que aconteceu, né, ela é bem direta em falar para ele o que aconteceu, e enfim, é bem duro de ouvir, assim, até. E aí no início do filme, o David havia tirado algumas fotos, né, da Clara na casa do Victor, né, então a gente já percebe o que ele vai fazer, né, ele vai levar essas fotos pro Sancho, né, pro Sancho matar o Victor. Então ele discute, né, com a Helena ao saber disso, né, ela meio que quer continuar com ele, mas ele meio que não quer ficar com ela porque ele percebe que ela quer ficar com ele por pena, né, ela até diz,
você precisa de mim mais do que ele, né? No caso, ela tá falando do Vitor. O que eu acho que talvez seja mais doloroso por ela ter virado pra ele e falado que ela passou a noite fudendo com o Vitor, né? No caso. E aí, então, a Clara, já sabendo o que vai acontecer, também se adianta, vai pra casa do Vitor. O David acaba mostrando as fotos pro Sancho. E ele vai lá tentar matar o Vitor. Mas ele acaba encontrando a Clara na casa do Vitor. E ele acaba tendo um confronto, uma troca de tiros. Clara morre. E Sancho é baleado. E ele prestes a morrer quando o Vitor entra, surpreende. E ele acaba se matando, no fim das contas, o Sancho, né? Não dá tempo do Vitor matar ele. E aí tem outra elipse, né? Outro salto temporal, onde a gente tem uma carta do David, né? Falando que ele foi para os Estados Unidos, né? Foi embora. Ele tá no Ano Novo, no Natal, na verdade, mais uma vez. É uma carta para Helena, né? E ele fala que ele entende ela agora, entendeu a falta de alegria dela, né? E se declarou culpado por tudo. E a gente vê que agora tá tendo mais uma situação de nascimento, né? Porque agora a Helena tá grávida e o Vitor tá levando ela para um trabalho de parto para ter o bebê, né? Só que dessa vez, e é uma coisa até que ele fala, as ruas estão cheias, né? Porque não existe mais a ditadura e eles estão indo para ter esse bebê. E aí nós temos o fim do filme. Esse é o fim de Carne Trêmula. E é isso, né? Meio rocambolesco, meio idas e vindas de amor e desejo. E eu fiquei bastante curioso com esse filme. Logo quando terminou, fui procurar alguma entrevista do Almodóvar da época e eu não achei nada. Não tem quase nada no YouTube sobre esse filme. O máximo que encontrei foi uma entrevista pra TV japonesa, algo assim, do Almodóvar, que ele fala sobre essa questão do destino, né? Que essa questão da fatalidade relacionada com o destino, de como a gente não consegue escapar dessa linha demarcada, né? Algo meio tragédia grega, assim mesmo. E eu gosto muito de um conceito trabalhado pelo Aristóteles, né? Enfim, trabalhada pelo que se diz ser o Aristóteles, no que se diz ser a poética, porque é um texto que é fragmentado, que a gente tem acesso a ele não no original, mas em cópia da cópia. Enfim, é o contexto de híbris, que o personagem da tragédia ele acaba tendo a sua derrocada, tendo o seu fim por causa da híbris, que numa tradução seria algo como a arrogância desse personagem, né? Algo que ele ele acha que ele não será atingido, né? Uma característica desse personagem que de certa forma pode ser tido como uma virtude, mas que acaba levando ele à própria derrocada dele, né? E de certa forma eu diria que até por essa fala do Almodóvar sobre essa questão do destino, para além da questão mais da tradição cinematográfica, questão de narrativa, acho que o Almodóvar está dialogando com uma certa questão da tragédia, né, do trágico, e até pela maneira que ele elabora o destino nessa situação. E eu acho que isso também é evocado pela cena no segundo prólogo, né? Que a gente tem o primeiro confronto desses personagens, né? Quando eles vão na casa da Helena e o Vitor faz a Helena de refém e ele é confrontado pelo David e pelo Sancho, né? E eu acho interessante o cenário nesse contexto, porque é um cenário bastante colorido, como sempre, na Moldova, mas ao mesmo tempo tem dois quadros enormes, assim, que, enfim, eu não sou um especialista em arte, em pintura, na verdade, né? Mas me parece ser barroco, ou renascentista, talvez. Mas o que eu quero dizer é que são representações, aparentemente, de situações trágicas, assim, ou épicas. No caso, as pinturas acabam elevando a situação, no caso, né? E eu não sei, talvez tal como a gente tem na cena anterior essa sobreposição a partir da televisão e o filme, aqui acaba sendo o mesmo, assim, só que a gente tem, no caso, uma pintura e o filme, né, em si. E eu não consegui identificar que pintura era, mas eu vou chutar que é barroco, porque pelo uso de sombras.
Eu digo isso também porque no final do filme, quando o Vitor chega na casa dele e ele encontra a Clara morta junto com o Sancho, e ele aponta a arma pro Sancho, e a gente tem uma luz vinda da janela, tem todo um jogo ali de luz e sombra que remete muito ao barroco. E até a maneira que o Almodóvar coloca o quadro, né, faz o plano, ele fica um plano estático, assim, com o diálogo dos dois, criando essa noção meio que pictórica, assim. Então acho que até uma maneira do Almodóvar dialogar com isso. E então, de certa forma, eu diria que mais uma vez, o Almodóvar está dialogando não só agora com uma questão, uma tradição cinematográfica, né, mas também talvez com uma tradição da arte em si, né, da pintura, né, nesse caso. E eu deveria ter pesquisado que quadro é esse que aparece, né? São 2 quadros, mas eu acho que remete essa noção do trágico e da perda, até pela essa ideia do destino na obra. Mas, se fosse para apontar quem é o personagem trágico da história, a gente pensaria no Vitor, que tem essa noção de protagonista, né? A gente pensaria na Helena, até a questão da Helena de Troia, né? Do mito da Helena de Troia, que meio que começa a Guerra de Troia, essa figura da Helena. Mas acho que a tragédia mesmo é a tragédia de David, porque talvez ele seja o personagem que mais perde no fim das contas. E ele perde justamente por causa da arrogância dele. A arrogância dele no primeiro momento, ao ficar com a Clara e achar que não teria consequências, acaba deixando ele paraplégico. E a arrogância dele no segundo momento foi de perder a Helena, né, no caso. Então ele acaba perdendo tudo e assume a culpa porque foi a ação dele que acabou movendo toda a história, né? Foi a ação dele que colocou todas as situações do filme. E essas ações dele, né, movida por essa arrogância, né, por essa híbris, acabaram ocasionando também a derrota dele, né? A cadeira de roda, a perda da pessoa amada e a solidão que não é mostrada. Mas é curioso porque o foco do filme não é nele. Ele é um dos protagonistas, né, mas o foco do filme acaba sendo o Vitor e a Helena, né, a relação dos dois. Mas eu pensaria realmente nas ações desse personagem, né, do personagem do David, que acabaram ocasionando a própria derrocada dele, né, em algum sentido. Mas, tratando dessa questão do destino ainda, e utilizando agora o texto do Celestino Deleito, né, que está no Compendium to Pedro Almodóvar, que é o Carne Trêmula and the Mise-en-Scène of Desire. E eu trouxe alguns trechos aqui que eu vou comentar, que ele até comenta que o Almodóvar já estava meio que sofisticando a linguagem dele, né, estava num crescente interesse pela técnica, e esse filme meio que inaugura uma nova fase de visual virtuosismo, que pode ser visto como o ápice de sua arte. Bom, de certa maneira, eu comentei no último episódio que eu falei do Almodóvar, né, da Flor do Meu Desejo, que o Almodóvar estava mais sóbrio, digamos assim. Então, realmente, talvez tenha esse detalhe mais da técnica, focando mais na técnica. Nesse filme a gente tem alguns detalhes que ele já vinha utilizando, mas que talvez se relacionem diretamente com esse comentário do Celestino, né? Esse interesse dele pela técnica. Então a gente tem vários usos de primeiros planos, como eu já comentei, do olhar do Vitor olhando pela televisão, o sucesso do David, né? A gente tem bastante planos de detalhes, tem vários planos de detalhes, tem uns planos de detalhes muito bonitos. Na cena final, onde tem o confronto do Sancho quase morto com o Vitor, existe um plano onde ele está com a mão entrelaçada com a Clara ensanguentada e apontando a arma. Então são planos bem interessantes, assim. A própria construção da montagem é bem mais sóbria, mas do uso das partidas de basquete para comentar a relação, o momento que os personagens estão passando. Mas é um uso bem mais sóbrio, assim. E, enfim, mas ao mesmo tempo tem o estilão dele lá, colorido e de todo o uso da cultura popular. Mas acho que o principal ponto desse artigo que eu queria trazer é em relação à questão da mise-en-scène do desejo, que é um conceito que ele utiliza a Elizabeth Cohen, que é uma teórica feminista, que, pelo que eu entendi, ela contraria uma teoria feminista anterior da dela, que
que tinha uma inclinação moralista, que desejava desmascarar o patriarcado tradicional, condenando a fantasia sexual, esse é um ponto importante, especialmente a proposta pelo cinema mainstream, como forma sexista de aculturação. Para Cohen, né, a fantasia se origina num cenário primal e precede a socialização, e portanto não é um conteúdo ideológico. Filme, como fantasia pública, reproduzem fantasias inconscientes e múltiplos cenários em que, como no original, como na origem, né, o importante não é a conquista do objeto do desejo, mas, ao invés disso, uma cena imaginada, um cenário do desejo, um prazer, não está na consumação, mas no acontecimento, o continuar e acontecer. Então, para essa teórica, ela comenta sobre essa questão da fantasia, e como a fantasia não está na questão da concretização, no contato, né, no finalmente, né, no caso, mas justamente nessa criação do cenário, né, nessa criação do acontecimento, do continuar. Cohen refere-se à fantasia que é profundamente enraizada no nosso inconsciente, o que gera toda a nossa identidade sexual. Por causa dessa centralidade, reaparece constantemente tanto no nosso consciente quanto na nossa vida inconsciente. Todos os assuntos e sujeitos têm as mesmas fantasias, todos os filmes acabam por reproduzi-la. A mise-en-scène, como um conceito do estilo do filme e a análise do filme, não está preocupada com as profundidades, mas com a superfície. Isso é algo que ele até, esse autor ele comenta, faz uma relação do Almodóvar com o Wong Kar-wai, eu acho que é assim que se pronuncia, que é um diretor chinês, salvo engano. E como a mise-en-scène dos dois, né, a proposta estética dos dois está na superfície, né, não na profundidade. Né. Parece até uma crítica pejorativa, né, em relação à obra, mas é no sentido de que a proposta estética, né, a impressão estética diretamente está bem evidente, está, né, bem na superfície, não está na profundidade. Né. Eu não sei, eu acho que eu só me repeti aqui, ficou redundante isso que eu falei. Mas que é difícil explicar, mas é só assistindo, assim, não é algo. É algo que está muito evidente, é algo que está muito na cara, a proposta estética desses diretores. Pelo menos foi assim que eu entendi, né? E até essa proposta aqui que a Elizabeth Cohen comenta em relação à questão da mise-en-scène, né? Mise-en-scène, para quem não sabe, seria esse conceito francês sobre o que está posto em cena, né? O que está posto no quadro. Prosseguindo, então, com as citações aqui. Então, ela comenta que essa coleção de imagens e sons estruturada em torno de uma primazia do desejo na vida das pessoas. Então, esse desejo, essa forte paixão que comanda essas pessoas, esse poder de desejo que está na superfície dos filmes, está evidente nos filmes, assim. E, em seguida, ela comenta a questão do amor e do desejo como sinônimos, que os personagens amam aqueles que eles desejam sexualmente e apaixonam-se de acordo com a sua atração sexual. Ela trabalha esse conceito de amor e desejo, que é curioso porque ela traz que na Idade Média, ou em algum período, o amor espiritual ele era meio que distanciado da paixão física. A paixão física era colocada como destrutiva, né? O desejo era colocado como destrutivo. Mas que, com o tempo, o conceito de amor começou a não se diferenciar tanto do conceito de sexo, né? Do conceito de desejo, do conceito de paixão. E isso foi algo desenvolvido ao longo dos séculos, a partir do século XIX, que finalmente culminou, talvez, com a Revolução Sexual dos anos 60 e 70. Dos filmes da Almodóvar, não há drástica separação entre amor e desejo. Essa fusão é consequência direta do específico contexto cultural da Espanha. Os personagens da Almodóvar vivem para o amor apaixonado, e a combinação da sua paixão é geralmente sexual. Os personagens da Almodóvar são incapazes de forçar a si mesmo a amar a pessoa apropriada. Me apaixonei pela pessoa errada, né? Então é curioso isso aqui que ela coloca. Os personagens da Moldova são incapazes de forçar a si mesmo a amar a pessoa apropriada. Coincidências, aqui o detalhe interessante, coincidências governam suas paixões e as paixões, por mais fora do lugar, governam suas vidas. Talvez essa seja uma chave interessante para comentar sobre esse filme. Na verdade, eu já até me dou por satisfeito. Tinha mais coisa para comentar em relação a outros detalhes em relação à técnica, mas eu acho que essa frase aqui eu vou conseguir amarrar legal a situação. Então, só relembrando, coincidências governam suas paixões e as paixões, por mais fora do lugar, governam suas vidas. Então, essa questão das paixões, lembrando que aqui tem uma relação direta entre desejo e amor, e de novo,
esse é um filme que o Almodóvar queria trabalhar essa questão do destino, e partindo desse conceito elaborado pela Elizabeth Cohen, na mise-en-scène do desejo, né, que, mais uma vez, ela trabalha essa questão da fantasia como um cenário não ideológico, por ser um cenário primal, né, então ela meio que distancia dessa teoria feminista que visa moralizar condenar as fantasias sexuais. E a partir dessa mise-en-scène do desejo, né, a mise-en-scène como algo que é posto em cena, algo que é posto no quadro, e essa mise-en-scène do Almodóvar, ou do Wong Kar-wai, né, no caso, a gente tem essa experiência na superfície, né, e não na profundidade, né, ou seja, no que é posto de cara na cena, na impressão direta que a gente tem na cena, não na profundidade. Então é uma experiência dada, digamos assim, né? Então a mise-en-scène do desejo seria esse desejo que é posto logo na nossa cara, né? Esse desejo que é posto na nossa experiência mais imediata do filme, né? No caso. Esse desejo que é posto na experiência mais imediata do filme. E esse desejo, que é relacionado com o amor, né? É ligado diretamente com o amor, é o que governa a vida desses personagens. Que de novo, que são as coincidências que governam suas paixões, e as paixões, por mais fora do lugar, governam suas vidas. Então esses personagens, eles são movidos por esse desejo, e esse desejo ele é posto em cena, na mise-en-scène, de maneira na superfície, né, na cara de quem está assistindo, né, na nossa experiência estética. E é isso, né? De novo, é interessante essa construção que a Elizabeth Cohen faz e a maneira que ela dialoga com o que o Almodóvar faz em relação ao destino. E até amarrando agora com tudo que eu disse anteriormente, né, no caso, até do Estranha Forma de Vida, né, a gente tem esses personagens do Almodóvar que são movidos por suas paixões e eles se colocam em situações onde eles não conseguem escapar do destino. Porque a híbris no Almodóvar acaba sendo o desejo. A híbris no Almodóvar é o desejo. Pô, eu gostei disso, hein? Eu deveria anotar. Mas a híbris no Almodóvar é o desejo. É o que leva os personagens às coincidências. É o que leva os personagens às suas derrocadas até. Ou o que move os personagens à felicidade deles. Então, é curioso a maneira que o destino é colocado dentro dos filmes da Almodóvar. Seja no motorista de ônibus, 30 mil motoristas, porque logo eu. Seja no entregador de pizza que se apaixona pela filha de um diplomata italiano. Seja por um xerife que se apaixona por um vaqueiro. Então, o destino, a híbris nos filmes da Almodóvar é o desejo. E o desejo é o amor. Fim de papo, então. Era isso que eu tinha pra falar sobre essa dobradinha Almodóvar. Acho que amarrou legal. Eu gosto de fazer assim. Eu tinha meio que eu faço um roteiro das coisas que eu falo aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho algumas coisas que eu só penso falando aqui, né? Pensando sobre os conceitos e lembrando do filme e tudo. Então, tem muita coisa que eu só chego a conclusões gravando podcast. E, enfim, eu gostei disso, disso que eu encontrei, digamos aqui, né? Essa questão da híbris como desejo. Talvez até seja mais óbvio do que pareça, né? A questão, como eu disse, é uma tradução. E essa questão da híbris, talvez a híbris também possa ser traduzida em alguma medida como algo próximo a essa questão do desejo, ou o desejo pode ser pensado como algo próximo à arrogância. Enfim, eu acho que não é um conceito tão difícil de chegar. Mas, como eu não como eu não me apropriei tanto da poética do Aristóteles, faz tempo que eu não tenho contato com essa obra, então para mim é até significativo ter chegado nessa análise. Mas enfim, né, já falei demais. Uma hora de podcast, vamos finalizar por aqui então, depois do break. Então esse foi o episódio de hoje, dobradinha Almodóvar. Confesso que eu gosto de falar sobre os filmes da Almodóvar, mas eu gosto ainda mais porque tem bastante obra sobre, né? Tem bastante entrevista aí no YouTube, tem essas obras que eu comentei.
E ao mesmo tempo eu tenho bastante contato com autoras feministas ao estudar o Moldova, né? Então tem esse detalhe que tem vários autores que utilizam de autoras feministas para dialogar com os filmes da Moldova. Isso é bem interessante. Mas eu tava pensando que pros próximos filmes, né? Pro próximo filme, no caso, que é Tudo Sobre Minha Mãe, eu também posso falar sobre um filme anterior, né? Os primeiros filmes dele. Que, sei lá, eu gostaria de me preparar um pouco mais, assim. Eu gostaria de, talvez, ler um pouco mais sobre teorias feministas. Eu acabo lendo quando eu leio esses compêndios do Moldova. Mas, principalmente, eu queria estudar um pouco mais sobre o cinema espanhol. Em específico, sobre o Luis Buñuel. Que eu confesso que eu só vi um filme dele. Então, eu tenho esse débito. Eu preciso assistir mais Luis Buñuel. Então, eu queria dialogar mais. Na verdade, estudar um pouco mais sobre as referências do Moldova. Até no próximo filme, ele tem uma referência do Cassavetes. E... Enfim, eu acho que eu vou... Não que o Almodóvar vai demorar pra aparecer, porque eu sempre gosto de falar sobre ele. Mas eu vou dar uma estudada em algumas coisas antes de trazer o Almodóvar de novo. Enfim, esse foi o episódio de hoje. Vou ver se eu já trago um na próxima semana. Teremos o episódio de Natal, né, como sempre. Não um especial de Natal, mas... Enfim, eu não gosto de filmes de Natal tanto assim. E o episódio de Réveillon. Então, faltam umas 2 semanas ou 3 pro ano acabar. E é isso. É isso, então. Agradeço pra você que ouviu até aqui. E tchau. Tchau. Até a próxima.